E qual um ponto aí, qual que você enxerga a ser a principal diferença entre fazer teologia num seminário e fazer teologia no chão da igreja, no dia a dia, caminhando com a comunidade? Eu gosto da palavra fazer teologia no chão da igreja, Uhum. porque ali emergem necessidades que muitas vezes não brotam dos seminários. Como é que você enxerga a principal diferença entre a teologia que você absorve do seminário e a teologia que você faz do chão da igreja? Sim, como a gente comentou, né? Quando você vai para o seminário, você recebe muitas ferramentas e, obviamente, você vê teologia. Quando a gente fala teologia, vamos afunilar, né? Teologia bíblica, a teologia pastoral, a teologia Uhum, no respeito mais à teologia sistemática e tudo uhum, mais, né? Mas, ou a exegética, né? Então, ali você tem ferramentas. Aí você vai para a igreja, você vê aquele irmão que é um professor de escola dominical, uhum, ou aquela irmã que lê um texto e manda no zap, pastor, o que esse texto quer dizer? E aí você começa a perceber, assim, muitas vezes, aquilo que a gente quer responder, na verdade, uhum. com a teologia que a gente aprende no seminário, ou com uma ferramenta, obviamente, pronta, a gente quer responder a uma demanda que não necessariamente seria a resposta respondendo com uma Aham. teologia que você aprendeu no seminário, entende? Talvez, eu acredito que a grande diferença aí, fazer teologia na igreja, a gente consegue apontar melhor o aspecto prático com diz respeito ao evangelho, ou à Uhum. simplicidade do evangelho. E aí também vou linkar com a missionalidade. Você consegue apontar e fazer teologia na igreja nesse sentido. Você consegue sair um pouco não que não seja importante, mas aquela questão mais sistemática, aquela questão mais da ferramenta que você recebe no seminário, para apontar questões práticas, pastorais práticas para aquela vida, para aquela Uhum. pessoa ou para um grupo de pessoas. Né? Então, no caso da igreja, né, só que eu entendi bem a pergunta, é levar as pessoas a terem uma cosmovisão bíblica, a pensarem biblicamente, Uhum. isso através do discipulado, dos relacionamentos. Né? No seminário a gente tem essas ferramentas para serviço na igreja, mas na igreja precisamos também dar essas ferramentas para o serviço, mas Uhum. que cada pessoa ali entenda a partir da palavra questões práticas, questões de maturidade cristã, questões, né, da missão da igreja, do papel da igreja, da missionalidade, né, do povo de Deus. Então eu consigo fazer essa distinção, né, embora uma coisa esteja atrelada à outra. Então, por exemplo, eu comecei a ler aqui com os jovens a carta aos Romanos. Então, estou chamando de discipulado, obviamente que discipulado implica em algo mais individual, mas num grupo maior, a gente tem lido Romanos, sem Uhum. pressa, sem nenhum tipo de, de, de correria, de pressa nesse sentido. Né? Então, a gente lê o texto, a perícope, e às vezes a gente nem termina a perícope, mas o que eu quero destacar eles falam daquilo que chama a atenção no texto. Expressões, Uhum. personagens, um verbo, uma mudança de cenário, alguma coisa assim, que salta aos olhos. A gente começa a conversar e, obviamente, eu sou o facilitador para aplicar aquele texto à vida, ao cotidiano Uhum. deles. Então, como é que Romanos 1, por exemplo, porque eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus, tal, tal, tal. Como é que isso se aplica à nossa vida, ao nosso cotidiano? Uhum. Então, a gente troca ideia, a gente conversa, e aí, às vezes, a gente quer citar Calvino, a gente quer citar quer citar o fulano, o ciclano, que é importante, tem o seu papel, mas o que o texto está dizendo? O Uhum. que a palavra de Deus está dizendo para a nossa vida? O que Paulo quer dizer quando ele diz isso ao nosso coração? Então, Você isso tem, é fazer teologia. você tem que pegar a teologia acadêmica, espremer ela, fazer ela virar um suco, Isso, né, exato. para o pessoal beber. Para chegar mastigadinho, exato. Isso.